Em tudo que fazemos, somos limitados pela quantidade de energia produzida por nosso organismo. Cada função e estado, cada ação, pensamento e emoção exigem um gasto específico de energia na forma de uma substância específica. Se chegarmos à conclusão de que devemos despertar e nos lembrar de nós mesmos, isso só será possível caso tenhamos em nós a energia necessária à autorrecordação. Apenas podemos estudar, compreender ou vivenciar alguma coisa caso tenhamos energia para estudar, compreender ou vivenciar. O organismo humano é como uma fábrica de produtos químicos idealizada para uma produção considerável. Porém, nas condições habituais da vida, a fábrica nunca atinge a produção plena possível, porque utiliza somente uma pequena parte do maquinário disponível, produzindo apenas a quantidade de material necessária para se sustentar. Nem é preciso dizer que essa fábrica é gerida de forma ineficiente. De fato, ela não produz nada, não tem produção. Seu maquinário e seus equipamentos complexos mal sustentam sua própria existência e não têm nenhum propósito útil. O trabalho da fábrica consiste em processar material, transformar materiais mais grosseiros, no sentido cósmico, em materiais mais finos. Como matéria-prima do mundo exterior, a fábrica recebe diversas substâncias grosseiras e as transforma em substâncias mais finas, mediante uma série de complexos processos alquímicos. Entretanto, nas condições habituais da vida, a produção dessas matérias mais finas, importante para vivenciarmos estados de consciência mais elevados e para o funcionamento dos centros superiores, não é suficiente. E todas as matérias finas são desperdiçadas na manutenção da própria fábrica. Se pudéssemos elevar a produção ao máximo possível, começaríamos a acumular matéria fina, a qual saturaria todo o corpo, todas as células, assentando-se nelas de modo gradual e se cristalizando de maneira especial. Com o tempo, essa cristalização de matéria fina levaria o organismo todo a um nível superior, um plano superior da existência. Aprenda a separar o fino do grosseiro. Esse princípio da tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto refere-se ao trabalho da fábrica humana. Caso aprendamos a separar o fino do grosseiro, ou seja, caso aumentemos a produção de matéria fina até sua capacidade máxima, com esse mero fato, criaremos a possibilidade de um crescimento interior, o qual não pode ser atingido por outros meios. O desenvolvimento dos corpos internos do homem é um processo material análogo ao crescimento do corpo físico. A fim de crescer, a criança precisa de bons alimentos e de um organismo saudável, no intuito de preparar o material necessário ao desenvolvimento dos tecidos. Isso também é necessário para o crescimento dos corpos superiores. Todas as substâncias finas necessárias precisam ser produzidas dentro do organismo físico, e isso é possível caso a fábrica humana funcione de maneira apropriada e econômica. Todas as substâncias necessárias à manutenção da vida do organismo, bem como as funções mais elevadas da consciência e ao desenvolvimento de corpos superiores, são produzidas pelo organismo a partir do alimento ingerido, o qual vem de fora. O organismo humano recebe 3 tipos de alimento. O primeiro, os alimentos que comemos. Segundo, o ar que respiramos. E terceiro, as impressões que recebemos. É difícil não aceitar que o ar é um tipo de alimento para o organismo, mas a forma pela qual as impressões podem representar uma espécie de sustento não é tão aparente assim.
Precisamos, porém, levar em conta que todas as vezes em que recebemos uma impressão do mundo exterior, quer sob a forma de sons, visões ou odores, também recebemos certa quantidade de energia que nos anima. Essa energia, que vem de fora para dentro do organismo, é matéria que o nutre como um alimento, no sentido pleno da palavra. Para sua existência normal, o organismo precisa receber esses 3 tipos de alimento. Ele não pode sobreviver apenas com um ou mesmo 2 tipos de sustento. Contudo, a importância desses alimentos e as quantidades necessárias não são iguais. O organismo pode viver por um tempo relativamente longo sem o fornecimento de alimento físico. Há muitos exemplos de pessoas que passaram fome por mais de 60 dias, com o corpo perdendo parte da vitalidade, mas recuperando-se depressa após começar a receber alimento outra vez. É claro que uma privação desse tipo não pode ser considerada completa, pois em todos esses casos, as pessoas não deixaram de beber água. No entanto, uma pessoa pode viver sem água por vários dias. Sem ar, podemos sobreviver apenas alguns minutos. Como regra geral, morremos após 4 minutos. Sem impressões, as pessoas não podem viver sequer um segundo. Se, por algum motivo, o fluxo de impressões cessasse, ou o organismo não fosse capaz de receber impressões, a morte seria instantânea. O fluxo de impressões vindo de fora é como uma correia dentada nos transmitindo movimento, e o motor principal é a natureza, o mundo à nossa volta. Por meio de nossas impressões, a natureza nos transmite a energia com que vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Se o influxo dessa energia for detido, nossa máquina irá parar imediatamente. Portanto, as impressões são o mais importante dos 3 tipos de alimento, embora, naturalmente, ninguém possa existir apenas de impressões por muito tempo. Podemos viver por algum tempo de impressões e de ar. Com os 3 tipos de alimento, o organismo pode viver até o fim da duração normal de sua vida e produzir as substâncias necessárias, não apenas à manutenção da vida, mas à criação e ao crescimento dos corpos superiores. Se compreendermos o conceito de escala e de níveis de maturidade, será possível examinar a relação entre as funções do homem e os planos do universo, e estabelecer, evidentemente, as razões para as diferenças entre os centros. Os centros funcionam com substâncias de materialidade distinta. O centro que trabalha com materiais mais grosseiros, pesados ou densos, funciona de modo mais lento. O centro que trabalha com materiais mais leves e móveis funciona com mais agilidade. Essa é a principal diferença entre eles. Como vimos, o centro do pensamento é o mais lento dos 3 centros inferiores. O centro do movimento trabalha mais depressa, com uma substância muitas vezes mais leve e mais móvel. O centro do pensamento nunca consegue acompanhar o funcionamento do centro do movimento. Somos incapazes de acompanhar nossos próprios movimentos, ou os de outra pessoa, a menos que sua velocidade seja reduzida de propósito. E somos ainda menos capazes de acompanhar o trabalho das funções internas e instintivas do nosso organismo. O centro dos sentimentos pode trabalhar com um material ainda mais leve. Na prática, porém, é raro que o faça, e na maior parte do tempo seu trabalho difere pouco em intensidade e velocidade do trabalho do centro do movimento. Como visto, a máquina humana tem 2 centros superiores, plenamente desenvolvidos e funcionais, mas não conectados aos 3 centros nos quais temos consciência de nós mesmos.
são o centro do sentimento superior e o centro do pensamento superior, cada qual funcionando com as substâncias mais finas. Se considerarmos a máquina humana em relação aos materiais usados pelos centros, deve ficar claro porque as diferenças em qualidade impedem a conexão com os centros superiores. O centro do pensamento trabalha com a substância mais pesada e o centro do movimento com uma substância menos densa. Se o centro do sentimento usasse a substância mais fina que lhe está destinada, seu funcionamento estaria conectado com o do centro do sentimento superior. Com efeito, nos casos em que o centro do sentimento atinge a intensidade conferida por essa substância mais fina, dá-se uma conexão temporária com o centro do sentimento superior, e a pessoa sente novas emoções e impressões, diferentes de tudo que já sentiu antes, as quais não há forma de descrever. Ficamos surdos às vozes que falam conosco e chamam por nós desde o centro do sentimento superior. O centro do pensamento superior, ao trabalhar com uma substância ainda mais leve, fica mais remoto e inacessível. A conexão só é possível por meio do centro do sentimento superior, e isso se dá de forma tão rara que os únicos exemplos conhecidos disso são descrições de experiências místicas e de estados de êxtase. Esses estados podem ocorrer por meio de emoções religiosas, experiências patológicas, como ataques epiléticos ou ferimentos traumáticos no cérebro, ou por momentos muito breves, por meio de narcóticos ou outras drogas. A fim de se obter uma conexão correta e permanente com os centros superiores, é necessário regular os centros inferiores e fazê-los funcionar mais depressa. Infelizmente, os centros superiores costumam trabalhar de maneira errada, esquivando-se de suas funções apropriadas e assumindo as que deveriam pertencer a outros centros. Isso reduz consideravelmente a velocidade da máquina e dificulta muito a aceleração dos centros. Portanto, no intuito de regular e acelerar os centros inferiores, antes precisamos libertar cada uma das funções que não lhe pertencem, redirecionando seu trabalho ao funcionamento para o qual está mais bem equipado. Se quisermos regular os 3 centros cujas funções constituem nossa vida, precisamos aprender a economizar a energia produzida por nosso organismo, ou seja, a não desperdiçá-la em funções desnecessárias, economizando-a para atividade que pode levar a uma conexão entre os centros inferiores e os superiores. Todo o trabalho feito com nós mesmos, na formação da unidade interior, visa a mesma meta final. O que um sistema chama de corpo astral, outro designa como centro do sentimento superior, embora a distinção seja maior do que a mera terminologia. De modo mais correto, trata-se de aspectos diferentes do estágio seguinte da evolução humana. Podemos dizer que o corpo astral é um pré-requisito para que o centro do sentimento superior funcione em uníssono com o inferior, ou que o centro do sentimento superior é um pré-requisito para o desenvolvimento do corpo astral. O corpo mental, por outro lado, corresponde ao centro do pensamento superior. Não são a mesma coisa, mas um precisa do outro. Um não pode existir sem o outro, e um é a expressão de certos aspectos e funções do outro. No estágio mais elevado da unidade, o quarto corpo requer o funcionamento pleno e harmonioso de todos os centros, e implica ou é a expressão do controle completo desse funcionamento. É preciso compreender que todos os processos internos intelectuais, emocionais, volitivos e etc., são completamente materiais, inclusive as inspirações poéticas e religiosas mais exaltadas.
bem como as revelações místicas. Todos os processos psíquicos são materiais e todos dependem da qualidade do material ou da substância usada. Não há um processo que não exija o dispêndio de alguma substância correspondente. Se esse material está presente, o processo continua, e quando a substância se exaure, o processo cessa.